trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés.
Desejo cumprimentar a todos os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. A presença do Senhor é maravilhosa. É tão glorioso, é tão gostoso estarmos na casa do nosso Pai para adorarmos o Seu nome, para glorificarmos o Seu nome, para darmos a Ele o nosso louvor e para recebermos dEle também algo que nós viemos buscar, né? E nessa noite eu estou tão feliz. Passei um dia abençoado na presença do Senhor com a minha família. Agradeço a Deus pela minha mãe que está ali. Fico muito feliz e me emociono dela estar aqui nessa noite. Porque a gente mora longe, não é sempre que a gente pode estar perto, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E nós servimos o mesmo Deus e Ele nos surpreende às vezes, né? Amados, como a irmã Roberta falou, nós temos uma missão nessa terra, que é falar do amor do Senhor Jesus, porque Ele nos escolheu e Ele escolheu a muitos outros que nós devemos buscar também. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem nessa noite que está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Atos 23 e 11. Atos 23 e 11, que nos diz assim: Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: Sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. E agora, continuando, em Atos 27, eu gostaria de ler ainda o 23 e o 24, que diz assim: Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo, ou que é preciso, que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a vida e a de todos os que estavam navegando contigo. Eu gostaria que os irmãos não fechassem as suas Bíblias, os seus smartphones, os seus celulares, né? E ficassem com essa palavra aberta em Atos capítulo 27. Porque nós lemos no 23 que o Senhor Jesus apareceu a Paulo, se colocou ao lado dele e disse que era para ele ter ânimo, que ele precisava ir até Roma. Assim como ele pregou em Jerusalém, ele precisava pregar em Roma. E já nos foi falado aqui do ID, né? Nós temos uma missão de falar do amor do Senhor. Mas eu quero nessa noite falar desse trajeto, né? Desse trajeto de Paulo. Ele estava preso e ele pediu para comparecer diante de César em Roma. Então ele entrou num navio, né? Ele preso, e para ser conduzido até diante de César. Eu quero falar um pouquinho dessa viagem dele, trazendo para nós a nossa passagem, o nosso caminho, desde que o Senhor nos coloca uma missão, desde que o Senhor falou ao nosso coração, falou ao teu coração, te designou algo para você fazer, e esse caminho até se cumprir. Então, que os irmãos me acompanhem em Atos 27, e eu quero começar lendo do versículo 10. Eu não vou fazendo leitura, eu gostaria de ir lendo e compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. No 10 diz assim, que é essa viagem que Paulo já está fazendo. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga do navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio.
Amados, então aqui Paulo dá um parecer, ele dá um conselho, né, dizendo que ele estava prevendo que vai acontecer, porque o Espírito Santo já havia dito isso a ele. E ele aconselha eles. Mas diz aqui que o centurião, em vez de ouvir Paulo, ele ouve quem? Ele ouve o piloto e o proprietário do navio. Esse navio era um barco à vela, né? Bem, porque é muito antigo, não eram esses navios de agora. Aqueles navios à vela. E, amados, se nós pensarmos que nós somos feitos corpo, alma e espírito, eu gostaria de fazer uma analogia para vocês entenderem um pouquinho melhor o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Que é o seguinte: o navio seria o nosso corpo, o piloto a nossa alma e Paulo o nosso espírito. Quando Deus nos chama e quando a gente embarca nessa viagem, a quem nós devemos dar ouvido? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós chamamos Ele para ser o nosso Salvador, nós também o chamamos para ser o nosso Senhor, aquele que conduz a nossa vida. Eu ouvi a pastora Helena Tanuri falando um dia que ela aceitou Jesus e ela disse: Senhor, entra no meu carrinho agora. E aí ela brinca que ela ficou no volante e colocou Jesus no banco de trás. De vez em quando ela perguntava, né? Mas não, agora é comigo. Mas nós devemos colocar o Senhor Jesus na direção da nossa vida. E se nós dermos ouvido para a razão ou para a emoção e não sermos conduzidos pelo Espírito Santo, alguma coisa mal vai acontecer. Em Romanos 8, 13 e 14 diz assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu gostaria também de compartilhar Provérbios 20, 18, diz assim: os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Que o Senhor nos dê o discernimento de ouvirmos a sua voz, de reconhecermos quando o Espírito Santo quer nos conduzir e nós, por teimosias, damos ouvido à razão, damos ouvido ao piloto ou ao dono do navio e não ao Espírito. No versículo 12 diz assim: levando em consideração que o porto era apropriado para passar que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava saída para sudoeste e noroeste. A maioria, então, decidiu sair. E, curiosamente, amados, esse porto que eles estavam se chamava Bons Portos. Bons Portos era o nome. Mas, às vezes, a gente dá ouvidos, como a gente está falando, não à voz do Espírito Santo. Dá ouvidos à maioria, porque a maioria está fazendo, porque a circunstância é favorável. E eu quero compartilhar bem rapidinho com os irmãos. Houve uma circunstância na minha vida em que o Senhor me deu uma direção. E Ele disse: haja assim e assim. E Ele foi confirmando. Mas a tempestade era tão forte que eu me sentia remando contra. Todos que vinham me aconselhar, todos que vinham me dizer uma palavra, me diziam: faça tal coisa. E o Senhor tinha me dito o contrário. E a impressão que eu tinha é que eu remava contra todo mundo. E isso começou a me incomodar. E um certo dia, uma pessoa foi lá no meu trabalho e disse assim: tu é louca porque tu não faz, né? Me dando os conselhos, que todos me davam, que a maioria me dava, como a gente leu aqui. E eu fechei a porta do meu trabalho, entrei no carro e vim, e aquilo me incomodando. E eu disse: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu coloquei no meu coração de fazer a tua vontade. Mas todos estão dizendo ao contrário. Será que eu estou errada? Porque está todo mundo me dizendo diferente. Deus, eu quero a tua vontade. Se eu estou errada, abre os meus olhos e me diz. E eu vim, amados, desde o meu trabalho, lá da rodoviária até o faleiro, falando com o Senhor: me diz. Quando chegou na sinaleira do faleiro que eu parei, que terminaram os meus questionamentos, o Espírito Santo falou muito claro na minha mente: Noé também foi chamado de louco, mas me obedeceu.
E eu glorifiquei o Senhor aquele dia, porque eu estava contra todos os outros conselhos. Não eram conselhos ruins, eram conselhos bons, porque esse conselho aqui não era um conselho ruim. Bons Portos, apesar de ser chamado Bons Portos, era um porto que era tipo uma baía aberta e não era um bom lugar para passar o inverno. Então, era um bom conselho, né? Era o que os outros estavam vendo a circunstância. O que eu estava recebendo de conselho parecia ser bom, mas não era o que o Espírito Santo queria para a minha vida, não era o que Deus queria naquele momento, porque Ele queria trabalhar em mim. E às vezes a gente precisa ir contra a maioria e dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Versículo 13 diz assim: soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Vocês viram que no começo diz assim: acreditando que haviam alcançado aquilo que desejavam. Que às vezes as circunstâncias se parecem favoráveis. Tu entra numa tempestadezinha e aí o vento dá uma acalmadinha e tu pensa, eu estou certo, né? Eu estou certo, estou remando do jeitinho certo. E aí tu acredita que está conseguindo aquilo que tu deseja, que tu está no caminho certo. E aí, em Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E também no 25 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim eles são caminhos de morte. Por isso precisamos da voz do Espírito Santo, ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Versículo 14 diz: todavia, pouco tempo depois, desencadeou contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento noroeste. Viram? Deu aquela calmadinha para eles acharem que estavam certos. E aí veio um tremendo furacão contra esse barco. Não está te parecendo familiar alguma coisa nessa noite? Um furacão que está se abatendo na tua vida, não sei em que área, se é sentimental, se é financeira, se é espiritual. Eu não sei. Que você achou que estava fazendo certo e agora está soprando esse vento forte. Se desencadeou um furacão tremendo. Isso no versículo 14. Porque às vezes o Senhor precisa soprar na nossa vida um vento forte para chacoalhar o nosso barquinho, para confrontar aquilo que tem dentro de nós, para que nós sejamos aprovados por Ele, para essa missão que Ele teve, para essa missão que Ele designou a nós. E é necessário isso. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A gente planeja uma vida, né, certinha, do jeito da gente, tão bonito dentro da nossa mente, né, os nossos projetos, os nossos sonhos, e a gente começa a trabalhar para isso, e de repente vem um tufão e acaba com tudo. E aí a gente começa a se desesperar. E por quê? Porque não era esse o plano do Senhor. Ele tem outro plano, e o plano dele é perfeito, desde que a gente se coloque, se entregue na direção dele. É nas mãos dele que devemos confiar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mas é o Senhor que esquadrinha os corações. Que Ele prove os nossos corações nessa noite. Se com certeza tiver algum vento soprando na nossa vida, que a gente peça: Senhor, eu preciso, me dá a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Que direção, o que Tu queres que eu faça, o que Tu queres que eu diga, como Tu queres que eu haja, para que eu seja aprovado. Porque todos nós temos uma missão. E hoje de manhã a gente falava na escola bíblica, né, dessa missão de falar o Evangelho. E de falar muito mais com obras do que com palavras. Porque às vezes eu particularmente não consigo, não sou desinibida de chegar e de evangelizar, e de falar, de abordar uma pessoa para falar do Evangelho. Mas eu quero então que a minha vida fale mais alto, as minhas atitudes. Então, se a minha voz não consegue, que as minhas atitudes, que olhem para mim e vejam Cristo em mim. Porque eu acredito que Paulo, o segredo dele ser um dos maiores pregadores do Evangelho, foi que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
E essa é a nossa meta como cristão. Sermos parecidos com Cristo dia após dia. No nosso falar, no nosso andar, no nosso proceder, no nosso pensar. Sermos parecidos com Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a sequência do versículo que diz que o Senhor tem para nós planos perfeitos, que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem, por quê? Para sermos aperfeiçoados como Cristo. No versículo 15 diz assim: e sendo o navio lançado para fora de curso, e não podendo navegar contra o vento, numa outra versão diz, não podendo resistir ao vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Esse versículo é tremendo, amados, se a gente for estudar, porque ele diz, sem poder resistir ao vento. Resistir ao vento aqui significa olhar de frente, encarar. A palavra do Senhor diz que a gente precisa resistir o diabo, que ele fugirá de nós. Que a gente precisa fugir da tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a Deus nós devemos nos humilhar, porque Deus resiste a um soberbo, mas dá graça aos humildes. E às vezes é o Senhor que está nos humilhando para que nós nos humilhamos. Porque é diferente ser humilhado de se humilhar. Né? Eu posso ser tremendamente humilhada, mas eu não estar humilhada. E o Senhor quer o meu interior, o meu coração. Assim como Jesus fez com aquela mulher cananeia, que ele vai a humilhando, ele vai ficando em silêncio. Ele tem todas aquelas atitudes que eu não quero entrar aqui agora, para que ela vá se humilhando cada vez mais. E ele vai testando o coração dela, e ela se derrete na sua frente e o adora, depois de tudo que ele fala. E ele diz, mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha já está curada. É isso que o Senhor quer de nós, humildade diante daquilo que o Senhor coloca. Se é uma tempestade que o Senhor está colocando, não vamos reclamar, sabe por quê? Porque aqui diz assim, nos rendemos à fúria, cessamos as tentativas de manobra e deixamos ser levados. Amados, um barco à vela, ele tem o timão, que é o volante do barco, que gira. E aqui diz que eles soltaram, eles pararam de mexer no timão, de tentar girar. Cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados, ele fala. Então ele diz assim, eu aprendendo, fui olhar como é que funciona o barco, tiveram que parar. E às vezes a gente quer continuar segurando o leme, segurando o timão e teimando com o Senhor, né, e dizendo, não, é assim, eu não aceito isso, né? Às vezes a gente fala isso, eu não aceito isso, mas o Senhor quer que a gente solte o timão e deixa que o vento leve. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, isso está em Salmo 119. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Olha que lindo esse texto. E também diz assim, o salmista diz, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Então é nesse momento que nós aprendemos, quando o Senhor nos aflige, nós aprendemos a sua palavra. Cessamos as tentativas de manobra. E o que faz então? O timão. E sabe o que eu achei interessante nessa palavra que o Senhor trouxe em mim? Esse timão, quando você gira, ele aqui tem um leme embaixo do barco, que é o que vai direcionar a embarcação. Ou virar a volta para a direita, para a esquerda, ou fazer um retorno. É através do timão e do leme. E em Tiago 3, 4 e 6 diz assim, observai o exemplo dos navios. A gente está falando do navio. E está falando desse navio aqui, lembram? Observai, por exemplo, os navios, que embora sendo grandes
e, levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Ela está posta entre os membros do nosso corpo e pode contaminar todo o corpo, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Que forte isso, né? E é às vezes nesse momento da tempestade que a gente não solta o timão e quer conduzir, e que esse leme começa a murmurar. E aí se vai a nossa vitória, porque o Senhor odeia esse tipo de coisa. Que nós coloquemos nessa noite todos os membros do nosso corpo diante do Senhor. O salmista diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Eu vou ler de novo. Põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Porque eu quero ser parecido com Cristo. Porque eu quero cumprir a missão de Cristo, que Ele disse: ide pregar o Evangelho. Então eu quero pregar sim, Senhor, falando se eu tiver vontade. Se eu não tiver, que a minha vida fale. Então às vezes eu preciso soltar o timão e deixar que o vento leve. Versículo 16 diz assim: passando ao sul e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregamos todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas. Em outras versões diz para cingir o barco. E temendo que encalhasse nos bancos de areias de Citre, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Amados, para recolher esse bote, para que isso fosse possível, o navio teria que dar meia volta e eles teriam que baixar as velas e voltar a proa para o vento. E as suas velas tinham que ser recolhidas para que a embarcação não navegasse, para que ficasse paradinha, para poder recolher o bote. As velas, como eu disse, eu fui olhar como que funciona. As velas do barco é onde o vento sopra e elas inflam e o vento empurra para onde o timão direcionar o barquinho, né? Então, no momento que o vento sopra, as velas inflam e ele gira o timão e o barco é levado. E aqui eles tiveram que baixar as velas. E olha que grande isso. Porque às vezes nós não sabemos, mas nós estamos como as velas, inflados. E isso, inflar, é se encher de orgulho, se encher de si só. E o Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E às vezes a gente não sabe, não se dá conta. E a gente precisa negar-se a si mesmo. E deixar que o Senhor conduza. Baixar as velas. Para que o vento conduza. Para que o vento do Espírito Santo conduza. Salmos 5:5 diz assim: os arrogantes não são aceitos na sua presença. E Tiago 4:10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Na presença do Senhor. É Ele que pode nos exaltar, é somente Ele. E é a coisa mais gloriosa quando nós conseguimos nos humilhar para o nosso Senhor. Porque daí nós somos recompensados da maneira mais linda, sendo exaltado. Por Ele, não por homens, né? E no mesmo texto diz que eles tentaram cingir com cordas o barco. 1 Pedro 5:5 diz: cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Vamos pedir para o Espírito Santo nessa noite, nos ensina a soltar o timão do nosso barco, a deixarmos de ser teimosos, de querer levar a nossa vida do nosso jeito, do jeito que a gente acha que dá. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Mas o Senhor quer nos ensinar, porque Ele tem um trajeto, Ele tem esse trajeto, mas Ele tem lá um final para nós. Ele tem uma promessa aqui, como o Senhor Jesus falou no primeiro texto que a gente leu, Ele estava do lado e disse, te anima, porque é preciso que você vá até lá. Assim como você foi usado em Jerusalém, eu quero que você seja usado lá em Roma. Mas precisa de uma disposição do nosso coração. E nós devemos louvar o Senhor em toda circunstância e não murmurarmos. Versículo 17 nos diz, conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os esforços e para reforçar a embarcação, que foi o que eu li. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a atirar ao mar a carga do navio. No dia seguinte, depois de tudo isso, depois de todo esse sofrimento, desse furacão soprando, no outro dia eles começaram a atirar ao mar a carga do navio. Numa versão judaica diz assim, lançaram o que não era essencial. Eles começaram a lançar essa carga para deixar o navio mais leve, né? Então, há provações na nossa vida que o Senhor coloca para expor o nosso caráter, para abrirmos mão de toda a carga desnecessária que queremos carregar. E o que poderia ser isso? Falta de perdão, mágoa, eu não sei o que pode ser, inveja, ciúmes, partidarismo, calúnia, divisão, jogar fora preconceitos mal formados que a gente vem. A gente vai formando conceitos na nossa mente que às vezes não é aquilo e a gente acredita que aquilo é verdade, mas a gente confrontando na palavra do Senhor, Ele quer desfazer isso, Ele quer esmiuçar isso. Julgamentos, sofismas, religiosidade, ociosidade, comodismo espiritual, omissão do ide de Jesus. Jogar tudo isso fora, jogar essa carga desnecessária fora para aliviar o nosso barquinho. Que às vezes a gente se sente cansado, né? Que a gente não aguenta mais, sem forças. E às vezes é literal a dor aqui. Eu falo de coisas que eu já vivi. De ter que pedir para minha irmã me massagear nas costas, assim, de tanta carga que a gente tem. Mas o Senhor convida nessa noite para nós lançarmos ao mar essa carga, para deixar o nosso barco mais leve. No versículo 20 diz, nem sol nem estrelas foram avistadas por muitos dias, e aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Quem de nós já não viveu um momento assim, né? Que você já está lutando e aí você não tem mais forças, e aqui diz, nem sol e nem estrelas foram avistados. Naquela época, eles eram guiados pelo sol e pela lua, pelas estrelas. Era o que dava o norte para os marinheiros. Mas com essa tempestade não tinha sol, não tinha estrela, não tinha lua. E eles não faziam ideia para onde que estavam indo, em que direção estavam. E às vezes a gente se sente assim, né? Na nossa batalha, no nosso dia a dia. A gente não sabe para onde está indo, nem por que está indo, nem fazendo o quê. E aí diz aqui, já perdendo toda a esperança de ser salvo. E aí muitas vezes abate a depressão na nossa vida, aquilo não tem jeito, e a gente resolve até abandonar o Senhor, né? E não tem esperança. Eles estavam desse mesmo jeito. Versículo 21 diz, e após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse, senhores, vocês deviam ter me dado ouvido aos conselhos que eu dei, a não ser e não ter saído de Creta. Dessa forma teriam evitado dano e prejuízo. Entretanto, agora eu exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Então, às vezes, nós nos colocamos, né, somos colocados em meio a essa tempestade por vários motivos, a gente não sabe por quê.
Paulo aqui estava não por culpa dele, né? Porque ele aconselhou. E a gente não sabe. Mas o Senhor tinha algo tremendo para fazer nessa viagem. Porque dentro desse navio tinha 276 pessoas. E lá no começo Paulo aconselha, né? Olha, não vai dar certo, melhor não fazer. Mas eles não deram ouvidos. Antes de animar os seus ouvintes, Paulo repreendeu os responsáveis pela embarcação com aquele: eu bem avisei vocês, né? O que daria maior autoridade às suas próximas palavras de ânimo, porque ele daria credibilidade. Tipo, agora, vocês precisam ter ânimo. Vocês precisam crer no que eu vou falar. Sabe por quê? Aí vem o texto que a gente leu no começo. Porque ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo e me disse: Paulo, não temas, porque é imperativo que compareças diante de César. Por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida, a de todos os que estão navegando contigo. E aí ele diz no 25: portanto, senhores, tende coragem, pois eu confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme foi anunciado. Ele diz no Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo. Nós falávamos dessa certeza hoje de manhã, né, pastor Odino? Da grandiosidade de Deus, que não tem como a gente mensurar o poder desse Deus que nós servimos, que com uma palavra ele faz do nada se criar as coisas. E é nesse Deus que nós precisamos ter fé. Paulo disse: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Por quê? Porque ele tinha se entregado totalmente. Ele se entregou. Quando o Senhor Jesus apareceu a ele lá na estrada de Damasco, que ele levou aquele choque e ele se converteu e o Espírito Santo tocou nele e o convenceu do seu pecado, ele deixou Jesus dirigir a vida dele, ele teve uma renovação de mente. A mente dele foi mudada. E é isso que o Senhor quer. E em Romanos 12 diz, né, que não é para nós nos conformarmos com esse mundo, não é para nós nos conformarmos com essas coisas cotidianas, mas é para nós transformarmos pela renovação da nossa mente. Nós precisamos pedir isso para o Senhor, renovação da nossa mente, todos os dias, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então ele diz: portanto, tende coragem, pois eu confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Eu quero ler ainda mais o 38 para encerrar, amados, que diz assim: depois de haverem comido e até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando fora todo o trigo. Vocês viram que essa viagem está enorme, né? Já há 14 dias eles estão com essa tempestade. Eles sofreram, eles não estavam se alimentando direito. Se vocês continuarem lendo ali, Paulo anima eles e diz para eles comerem, que eles precisam ficar fortes, porque já é o 14º dia que eles estão em vigília, que eles estavam em jejum, não comiam, não dormiam direito. E ele diz: agora eu vos exorto que vocês comam algo, porque somente dessa maneira vocês vão sobreviver. E aí ele dá graças, ele reparte o pão, ele chama a uma comunhão todos ali, né? Talvez eles tinham comido sim, porque 14 dias não iam ficar sem comer, mas cada um comendo uma coisa que o outro de vez em quando. E ali Paulo chama: vamos comer, nos alimentar, ficar forte, porque assim nós não vamos perecer. Chama a comunhão e dá graças e parte o pão e reparte com eles e comem. E aí no 38 diz que depois de eles terem comido, eles aliviaram ainda mais o barco e colocaram fora o trigo. O trigo era a carga principal que eles estavam carregando, que eles estavam levando para Roma. Talvez de tudo que foi falado aqui nessa noite, você diga: graças a Deus eu não preciso mais jogar fora a carga do navio, porque eu já perdoei, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúmes, né? Você não está mais com essa carga toda, você já aliviou. Você já abaixou as velas, você já soltou o timão, né? Você já deixa o teu barquinho ser conduzido pelo Senhor e tu está glorificando o Senhor aqui nessa noite. Mas lá no 38 ele diz: aliviaram ainda mais, jogando fora o trigo, a carga principal,
aquilo que era precioso para eles, que era valioso dentro do barco, porque eles foram jogando fora tudo. E 14 dias lutando contra essa tempestade. E não jogavam fora o trigo. Eu não sei o que pode ser o trigo meu, o seu, nessa noite. Mas pode ser algo assim que você não quer abrir mão, que tu possa dizer, Senhor, isso não. Isso eu não posso abrir mão. Isso eu não posso entregar para o Senhor. Não estou confiando o suficiente para entregar para Ele. Eu não sei dizer o que é. Que o Espírito Santo nessa noite te toque e traga à tona isso. É uma oração que a gente precisa pedir. Eu comentava acho que até com o irmão Ardi essa semana, que o Espírito Santo falava muito comigo, ele fala muito comigo em coisas cotidianas. E eu fui viajar semana passada, e cuidando a história dos faróis, né? Que eu não sei se está valendo ou não, mas assim, eu não queria levar a multa, então eu ligando todo dia para sair. E no dia que eu fui viajar, liguei até aí no meu trabalho, voltei. Quando eu parei pegar minha irmã, eu entrei no carro e esqueci o farol. E lá numa altura tinha uma blitz e eu vi que ele ficou com aquele negócio lá que ele fica, né, cuidando. E eu pensei, meu Deus, o farol desligado. E eu bem feliz que estava tudo certo. Tá, mas passou. Uma semana depois, agora nessa semana, isso começou a me incomodar. E eu disse, meu Deus, por que eu não lembrei? E aí o Espírito Santo começou a tocar em mim. Por que eu estou tentando fazer as coisas certas? Estamos tentando fazer as coisas certas. Aí você vai pelo teu caminho, encontra vários fazendo certo e você nem nota que você está errado. Estou falando de mim no trânsito. Nem nota que você está errado. E o Espírito Santo falava dentro de mim isso. Você pensa que está certo, é alguma coisa, e você está fazendo errado e não está se dando conta que está fazendo errado. E eu fui para o meu trabalho e aquilo ficou na minha mente. Eu comecei a orar. Senhor, traz à tona. Senhor, traz à tona. Senhor, o que tem? O que eu estou errando? Porque eu quero andar no teu caminho, eu quero te obedecer, eu quero ser limpa de coração, eu quero te servir com integridade. Senhor, me mostra. E ao meio-dia houve uma pregação e o Espírito Santo falou tremendamente comigo de uma coisa que eu jamais imaginava que eu tinha. De uma coisa que eu jamais imaginava que eu tinha dentro de mim. Aquilo estava lá no porão, como a carga esse trigo, lá no porão do navio, escondidinho, guardado, bem precioso. Mas o Espírito Santo, ele entra lá no fundo e ele arranca do porão também. Ele pode nos tocar nessa noite para a gente tirar aquilo que está enraizado, que talvez há muito tempo está escondido no porão do teu coração. Que o Senhor venha tirar nessa noite. Te tocar para você arrancar, porque tem que haver uma disposição. Aqui diz que eles aliviaram. O Espírito Santo convence, e Ele ajuda, e Ele nos dá força, porque eles se alimentaram antes. Lembram? Comeram e se alimentaram. Mas aí precisa de uma disposição do nosso coração para jogar fora isso também. Porque lá na frente tem que se cumprir. E Paulo foi para Roma e pregou o Evangelho. Aconteceu toda aquela história da ilha de Malta, que vocês já conhecem, que Deus usou ele curou, e ele evangelizou. E tudo isso o Senhor pode fazer na nossa vida. Desde que nesse trajetinho do Egito a Roma, nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. E eu gostaria de pedir para a irmã Márcia passar aqui e fazer uma oração. E se alguém quer vir à frente, quer trazer o seu barquinho à frente e vir jogando já pelo corredor qualquer carga que pesa no teu ombro, qualquer coisa que tu sinta que está pesado, que tu não está conseguindo, o Espírito Santo está aqui para te ajudar nessa noite, a aliviar a tua carga, para colocar esse barco, que o vento leve ele, com leveza. Não que você fique forçando e tentando remar com as tuas próprias forças, mas que seja conduzido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos nessa noite.
Tem algum irmão que quer passar? Talvez você esteja enfermo nessa noite. O Senhor Jesus está aqui para te curar. Ele é um Deus que toca no mais profundo da nossa alma. Ele é um Deus que conhece teu coração, o que você precisa, o que você deseja. É o Deus do impossível nesta noite. Talvez você pense que teu problema para o Senhor não tem solução, mas tem. Porque Ele é um Deus que age no mais difícil da nossa vida. Esse Deus é tão poderoso, este Deus é tremendo, e Ele se faz presente nessa noite, neste lugar. Basta você tocar no Senhor Jesus. Eu peço para os obreiros passar aqui, orar, e creia no Senhor Jesus nessa noite. Meu Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Já ouvimos a Tua palavra, Deus, que Tu és um Deus poderoso, um Deus que age nas nossas vidas. É um Deus que age no impossível, Senhor. E por isso que nesta noite, Deus, colocamos diante de Ti o nosso coração. Tu és um Deus que sondas, Pai, e Tu caminha no meio da Tua igreja. Venha tocar, Senhor, nesta noite. Venha, Senhor, começar a curar, Deus, as feridas profundas do nosso coração. Venha, Senhor, curar a nossa alma, Senhor. Precisamos, Deus, ser restaurados. Precisamos, Deus, ser transformados por Ti. Precisamos, Deus, olhar para este mundo com outro olhar. Um olhar, Senhor, de compaixão pelas almas que estão perdidas. Oh, Deus, nesta noite, Senhor, venha restaurar vidas. Deus, nós cremos, Deus, um Deus transformador. Por isso, Senhor, cura aquele que está enfermo. Começa a tocar, Senhor, naquele que está, Senhor, com uma enfermidade que o Senhor pode curar. Venha, Senhor Jesus, começar a curar, Senhor Jesus. Venha, Senhor, renovar nesta noite. Venha encorajar vidas neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que está neste lugar. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais uma semana, Deus, que virá. Que a Tua mão poderosa venha estar sobre nossas vidas. Venha resolver os nossos problemas durante essa semana. Colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, irmão, a presença de Deus. Como Deus é bom, como Deus, Ele é maravilhoso. Como Deus se importa conosco, irmão. Esse é o desejo de Deus, de ver nós abençoados, de ver as famílias abençoadas, viu? E a palavra do Senhor, ela vem para nos abençoar, para nos curar. E Deus abençoou essa noite. Deus fez uma obra muito linda no nosso meio. Deus abençoe as irmãs. Deus abençoe a irmã Roberta, que dirigiu o culto, uma Rosângela, todas as irmãs. E Deus tem usado as mulheres. Deus tem feito coisas lindas, viu? Nós temos irmãs aqui que são instrumento de Deus. E é um tempo que Deus está proporcionando para a igreja de Lajeado. Deus tem abençoado o pastor Aldino Krieger, que tem aberto esse espaço. E isso é bom, irmão, quando nós nos colocamos na presença de Deus. Viu? Que Deus te abençoe, te dê uma semana de bênção, te dê uma semana de vitória, te dê uma semana de conquistas. Que os teus sonhos, irmãos, que os teus projetos que você tem para essa semana, para esse mês que vem, estamos chegando no mês de setembro aí, que Deus venha abrir as portas dos céus e derramar sobre a tua vida uma bênção maravilhosa. Amém? Quantos foram abençoados essa noite? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que seja bem-vindo, você que veio pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, venha sempre. Se você gostou, venha sempre, irmão. Venha buscar a presença de Deus. Amém? Levante tua mão assim comigo e vamos dizer todos juntos, Escola Bíblica Dominical, tá bom? 1, 2, 3, Escola Bíblica Dominical, ano do crescimento, um ganhando mais um, e se Deus é por nós, Deus abençoe a todos, uma ótima noite para os irmãos.